Hoje tem Flamengo e Sport. Não há como falar do confronto sem lembrar o que aconteceu em 1987. Até hoje, a maior polêmica da história do futebol brasileiro. Gente, deixa o clubismo de lado. Esqueça se você é torcedor do Flamengo, do Sport e até do São Paulo, porque tem a ver com a Taça das Bolinhas. Esqueça o tema. Clube, ok? Vamos lá. Imagine você, se o Campeonato Brasileiro, que vai começar esse ano, em 2021, a CBF venha, por qualquer motivo, até financeiro, como ocorreu em 87, revelar que não tem condições de organizar tal competição. Beleza? Ok. Aí os clubes se reúnem e definem o seguinte: se a CBF não tem dinheiro, a gente vai organizar. E eles organizam o campeonato. O Cruzeiro, que hoje está na Série B, vai para a primeira divisão. O Botafogo, que está caindo para a Série B, vai para a primeira divisão. O Vila Nova, que conquistou ontem a Série C, ele não vai jogar a B, ele vai direto para a primeira divisão. O Bragantino fez uma campanha brilhante na primeira divisão, não vai jogar. O Ceará, que no campo conquistou a permanência na primeira divisão, também não vai jogar. Ok? Como será o final desse campeonato? Claro que o final do campeonato será uma briga judicial. É evidente. Claro. E foi isso que aconteceu em 1987. Os clubes organizaram uma competição e eles não definiram os participantes naquela oportunidade com o que hoje é fundamental e obrigatório: critérios técnicos. Naquela oportunidade não se utilizaram de critérios técnicos, e sim financeiros. E o campeonato parou na justiça. Óbvio, iria parar de qualquer maneira. Como esse ano, se fizerem um campeonato com Cruzeiro, Botafogo, sem Bragantino, sem Ceará, com Vila Nova, vai parar na justiça, é óbvio. E ao longo do tempo, algumas mentiras foram faladas muitas vezes, e aí elas viram verdades. E uma delas é de que a CBF mudou o regulamento durante a competição. Não, absolutamente, isso não é verdade. Uma reunião que aconteceu na CBF para definir o cruzamento aconteceu antes da primeira rodada. E qual foi o grande problema disso tudo? O grande problema foi que o Clube dos 13, naquela oportunidade, nessa reunião, representado pelo Eurico Miranda, na CBF eles mentiram. Eles acordaram com a entidade o cruzamento. Assinaram, inclusive. Mas numa reunião só com eles decidiram o seguinte: vamos falar que vamos cruzar, mas no final não vamos, hein? Isso é certo? Isso está correto? Não, isso não é certo, isso não é correto. E por que na época eles não bateram o pé? Porque na reunião, junto com a CBF, o Clube dos 13, representado pelo Eurico Miranda, que não me enganou o Clube dos 13 não, tá? Ele foi com um discurso feito, homologado pelo Clube dos 13, ele era um representante. Ele não fez nada em desacordo com a reunião do Clube dos 13. Por que eles não bateram pé e falaram na CBF: não vamos cruzar de jeito nenhum? Porque a CBF, na oportunidade, ameaçou, dizendo que o campeonato não poderia ser feito dessa maneira, que a FIFA não ia concordar, que a CBF não ia dar aos árbitros, que não pertence aos clubes, e sim às federações, alguns estádios. Colocou uma série de problemas, forçando o Clube dos 13 a aceitar esse cruzamento. E o Clube dos 13 aceitou o cruzamento. Aceitou. Assinou o papel aceitando.
Só que numa reunião paralela entre eles, eles acordaram o seguinte: vamos mentir, vamos enganar, vamos dizer que vamos cruzar, mas no final não vamos cruzar. Ora, meus amigos, primeiro você faz um campeonato excluindo quem não poderia ser excluído e colocando quem não poderia disputar a competição. Depois você descumpre um acordo. É claro que nenhuma decisão judicial será favorável ao Clube dos 13. Óbvio que não. Claro que não. Você poderia fazer um campeonato com cruzamentos até piores, como já foi feito. Você não lembra da Copa João Avelange de 2000? Essa competição, ela também não foi organizada pela CBF, que não pôde organizar por conta de uma medida judicial. Você sabe como é que foi feito esse campeonato? Pior do que a Copa União de 87, aonde no regulamento previa que o campeão do módulo verde, para alguns primeira divisão, estava enfrentando o campeão do módulo amarelo, para alguns segunda divisão. Aliás, o campeão e vice, né, iam fazer um quadrangular final. Pior que na Copa João Avelange, o cruzamento envolvia as 4 divisões, as 4. Todo mundo participou do octogonal final, clube da 4ª divisão, da 3ª divisão, da 2ª divisão. E a decisão foi um clube da 1ª divisão, que era o Vasco, contra o São Caetano. Você imagina se o Vasco não entra em campo? Não vou aceitar o cruzamento. Não, o Vasco aceitou o cruzamento. O Vasco jogou e o Vasco ganhou. Foi campeão. E nem me diga, nesse momento tem flamenguista dizendo o seguinte, né? Ah, mas o Alambrado de São Januário caiu, aquele jogo tinha que ter dado a vitória para o São Caetano, porque o Alambrado de São Januário caiu. O torcedor do Flamengo esquece que na decisão do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo, a grade do Maracanã caiu. E ao contrário do que aconteceu em São Januário, houve mortes no Maracanã. E eu nunca vi um torcedor do Flamengo dizendo que aquele título deveria ter sido dado ao Botafogo, que não poderia ter tido jogo, que o campeão teria que ter sido o Botafogo. Nunca vi. O que aconteceu no Maracanã foi bem pior do que aconteceu em São Januário. É claro que deveria ter acontecido o Flamengo e Botafogo, e ocorreu, o jogo empatou 2-2, o Flamengo foi campeão brasileiro, como deveria ter ocorrido, como ocorreu, Vasco e São Caetano no Maracanã, o Vasco ganhou de 3-1 e sagrou-se campeão brasileiro. Eu trouxe aqui apenas um paralelo de coisas semelhantes que aconteceram em 87, que aconteceram em 2000, que aconteceram também, acho que em 89, né, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo. Mas, enfim, eu gosto muito desse tema, campeonato Copa União de 1987, de recordar algumas situações, de esclarecer. Tem muita gente nova que não viveu e fica ouvindo muitas mentiras e elas acabam virando verdades. E a principal delas, número 1, CBF não mudou o regulamento antes da competição. Não, a reunião aconteceu, aliás, ela não mudou durante a competição. A reunião aconteceu antes do início da primeira rodada e o Clube dos 13 acordou. E numa reunião paralela, eles falaram, vamos falar que vamos acordar, mas vamos fazer um pacto aqui, ninguém vai jogar. Está errado, isso tem que ser punido. Não cumprir acordo, tem que ser punido. Assim como a organização do campeonato, né? Sem critérios técnicos, ou com poucos critérios técnicos. Imagina, torcedor, 2021, Campeonato Brasileiro com Cruzeiro, com Botafogo, sem Ceará, sem o Bragantino, com o Vila Nova, campeão da Série C, sem passar pela B, jogando a A. É claro, óbvio, que vai terminar no judiciário. E quem fez as coisas erradas vai pagar por elas. Beleza? Curtiu? Se inscreva aí no meu canal.